E aí todo mundo quer falar, porque não é justo também a gente convidar a pessoa e não deixar ela falar. E aí ficava muita coisa para falar, e seguir todo o roteiro, às vezes ficava perdido pelo meio. Eu anotei muita coisa para falar. Anotou? Então, eu gosto assim, advogado é bom, que eu não preciso falar muito. Eu anotei muita coisa. Eles falam mais, né, doutor Não, Cláudio? ainda tem eu para falar. Ainda tem eu falando eu, ainda. que rouba a cena também. Exato. O Austin já passou o roteiro. Já. Você faz a abertura, ele vai fazer Aí uma. Vai falar um pouco sobre pejotização, aí eu vou falar, aí vocês vão E aí, cortando e pontuando. eu vou você- nem mais querer cortar, vou deixar vocês. Não vai cortar sim. E você pode fazer uma reivindicação de que os convidados deveriam ter direito a levar a canequinha da federação. Eu também acho. Ah, mas não leva não? Não, só mediante pagamento de hospedagem. Caramba, eu já não vou participar da sua vez, não vai nem a caneca. Nem a caneca, não, é demais. Não, a gente leva o convidado para almoçar. Qual seria a nossa enquete? Você concorda com... Não sei. Fale uma pergunta sobre o PJ, sobre o nosso tema, que a gente poderia fazer para as pessoas. Doutor Cláudio, já mandei o link, tá? Se quiser compartilhar já com o Márcio. Tipo assim, Você entende que a pejotização reduz os direitos trabalhistas? aí. Poxa, joia, já mandou pro Márcio, já? Manda Manda você. você. Você que tem meu contato. Estou mandando para você, estou botando também no... Mandei para o Márcio, mandei para a comissão também. Provavelmente. A gente distribuindo os... não está mandando para ninguém não, então vou mandando aqui. Vou mandar para o GT, comunicação, administração. Vou mandar para o Molacho, para não sei se eu tenho ele aqui no... Outra pergunta, você entende que a pejotização reduz os direitos trabalhistas? Léo, então estamos preparados psicologicamente, né? As anotações. Pô, Márcio, eu fiz o artigo, tá? Maravilha. Do... A revista. Eu sei que fazer uma revisão, sabe qual é a região que tem mais cláusulas do trabalhador com deficiência, sobre o trabalhador com deficiência? Centro-Oeste. Retirando direitos. Não, eu fiz a pesquisa seríssima. Retirando direitos. Na verdade, é mudando, querendo mudar aqueles Mudar padrões cota, de cota mudar. e tal, entendeu? Achei isso incrível, cara. Achei isso, os sindicatos daquela região, da região central, são os que têm a... Eu vou botar uma pesquisa do Diese, muito maneira que eu achei, entendeu? Eu tenho um colega meu de faculdade, muito amigo, que ele coordena a parte de trabalhador com deficiência na fiscalização. Precisar de qualquer coisa nesse segmento, me avisa. Agora, supressão de direito, eu lembro que a gente vai ter uma vez uma sentença do Cláudio Olímpio, autorizando a adequação de cota. Aí
falei, gente, não está errada essa sentença, porque foi feita uma assembleia com todos os trabalhadores da empresa, cota, um conjunto específico de trabalhadores. Você não pode permitir que um outro trabalhador, que não é cotista, participe dessa assembleia. Assembleia setorial. E tem uma outra questão, né? Quando o Júlio agora tem uma 1046 que falava da contribuição assistencial do negociar sobre o legislado, ali o Gilmar Mendes diz que você não pode, tu negociar sobre o legislado, ele não pode prevalecer sobre políticas públicas. E a questão da cota é uma política pública. Você não poderia negociar. Mas não, tem que chegar em algum lugar no futuro, né? Vai ter que ser feito algum tipo de adequação, a gente não sabe como, né? Porque é isso e a questão da... Um bom ponto aí, pejotização reduz cota, né? Porque a pejotização você reduz o número de elitistas. Consequentemente você reduz o número de cota. Pois é, ainda tem isso. Vamos começar. Podemos começar, estamos aí. Mas você pode acessar o podcast, você pode ficar assistindo também. Então você pode ver os comentários se você quiser. Não. Confio em vocês. Podemos, doutores? Podemos, seu Cláudio? Podemos, Léo? Podemos, Leonardo? Podemos. Tem um desenho aqui. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora. Estamos em mais um podcast FETERJ e eu já quero começar o dia de hoje pedindo para você compartilhar o link e convidar os amigos. Hoje nós temos um convidado especial e também temos sorteio. Então, se você quer ganhar uma panela de pressão elétrica, que segundo a minha amiga do café, falou que é maravilhosa, que ela faz toda a comida dela nessa panela, convida os amigos, participa da nossa enquete e convida os amigos para participar também. Domingo é dia das mães, quem sabe você ganha de presente e presenteia a sua mãe. Então vem com a gente, o podcast está começando e é um prazer enorme estar aqui com vocês nesta quarta-feira. Doutor Cláudio, dá boa tarde para os nossos amigos. Gente, eu vou dar boa tarde. Posso apresentar o convidado ou é você que apresenta? Não, queria só que você desse boa tarde. Tá e bom. aí eu apresentava ele depois, porque Tá, eu então escrevi aqui, ó, bonitinho. É porque esse cara está de um grande amigo da área sindical, da advocacia trabalhista. Gente, boa tarde a todos, boa tarde a todos. Hoje nós temos um tema super importante, um tema atual. Vamos falar um pouquinho de pejotização, sobre essa febre das pessoas, que ninguém mais quer ser CLT, todo mundo quer ser PJ, achando que PJ é um paraíso e não sabe dos direitos que está abrindo mão ao se tornar um PJ. Então nós vamos ter uma aula hoje com um amigo, que eu não posso falar o nome, porque eu não sei o que vou apresentar. Teremos uma verdadeira aula hoje sobre pejotização, tá bom? E vamos em frente. Dá boa tarde pro pessoal, Léo. Opa, boa tarde, pessoal. Léo é nosso amigo que ajuda a gente aqui, né, nos bastidores do podcast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre um tema cada vez mais presente no mercado de trabalho. Quer dizer, nem sei se é mercado de trabalho, no mercado. Pejotização. Afinal, estamos falando de mais liberdade profissional ou de uma forma de precarização ao trabalho? A pejotização tem crescido nos últimos anos, especialmente em setores como tecnologia, comunicação e serviços. As empresas defendem que a pejotização traz mais flexibilidade, traz mais liberdade e reduz custos. Já os trabalhadores relatam insegurança, falta de direitos e instabilidade. Mas a pergunta é, será que essa liberdade é realmente uma escolha? E aí, para aprofundar esse assunto conosco, a gente está recebendo aqui no podcast FETER de hoje o Dr. Márcio Cordeiro, graduado pela UFRJ, sócio da AJS Cortez Advogados, presidente da Comissão de Direito Sindical da OAB Rio e presidente da Comissão de Direito Sindical da IAB. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar com o senhor aqui hoje. Como o Dr. Cláudio falou, você é um grande amigo dele e
espero que também se torne meu amigo, porque se é teu amigo não é minha dupla. É gente boa, É gente boa, é isso aí. Gostaria que você desse boas-vindas a quem está nos ouvindo e nos vendo e desse uma saudação para o pessoal de boas-vindas. Então, primeiro, uma boa tarde a todas e todos. Eu agradeço demais, Cláudio, a oportunidade de estar aqui, de conversar com você. Cláudio é um amigo de longa data, parceiro na Comissão de Direito Sindical da OAB, já construímos diversos trabalhos juntos pela comissão. Cláudio, inclusive, foi palestrante de um dos eventos bem debatidos e concorridos da comissão, que é sobre trabalhadores com deficiência, condições de trabalho. Depois realizamos outro trabalho, uma outra exposição sobre trabalhadores, condições de trabalho, empregados LGBTQIA+, depois sobre o trabalho da mulher, enfim, trabalho grande desenvolvido com o meu amigo Cláudio lá na comissão. Mais importantíssimo, né? Sim. O mundo do trabalho é muito importante. Isso aí, muito importante mesmo. E assim, doutor Márcio, a gente sempre tenta trazer esses temas aqui no debate do podcast, porque a gente entende que realmente eles são muito importantes, assim como o tema de hoje, né? Que é sobre a pejotização, se ela é uma liberdade, uma flexibilidade, ou se é uma precarização do trabalho, né? Conforme a gente tem vivido hoje. E aí eu gostaria de te convidar, meu amigo e minha amiga, para você compartilhar o nosso link, para você curtir a nossa página, o Facebook Podcast FETERJ e o nosso Instagram, no @podcastfeterj. E hoje nós temos sorteio, doutor Márcio. Toda a primeira quarta-feira do mês, a gente faz um sorteio para os trabalhadores e para os participantes do podcast, né? E esse mês, e assim, a federação, ela representa trabalhadores em 42 municípios aqui do estado do Rio. E nós temos também os sindicatos filiados à FETERJ, né? Que são os sindicatos de aceio e conservação dos municípios de Niterói, Petrópolis, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Caxias e Campos. E cada mês um sindicato patrocina o nosso sorteio. E Niterói. E esse mês é muito sindicato, né? Que bom. Que bom, né? Que bom que a gente está organizado, né? E esse mês, quem está patrocinando o sorteio do prêmio da panela elétrica mundial é o Sindicato dos Empregados em Aceio e Conservação de Niterói, o Sintaclus. Né? Léo, depois se tu quiser, põe o arroba deles fixado aí para as pessoas também conhecerem, quem não conhece ainda, né? Posso até fazer um adendo? Pode, fala. Ih, rapaz, Edmundo, depois eu falo com você, Edmundo. Estou no podcast. Olha só, o Sindicato dos Empregados de Aceio de Niterói, ele é presidido pelo Romero Duarte. Não sei se o Márcio conhece o Romero, porque o Romero é muito atuante em Niterói. Ele é o primeiro gari eleito no estado do Rio de Janeiro como vereador. E hoje ele é vereador de Niterói, ele tem um reconhecimento. É sempre bom quando a gente vê alguém da área sindical com um cargo político, um cargo que possa realmente trazer para o mundo da política alguns valores mais vinculados à área trabalhista, a realidade do mundo do trabalho. Né? Parece que as pessoas não têm essa realidade. Adendo feito. Fez o adendo então, gente. O Sintaclus é o nosso patrocinador de hoje do sorteio do podcast FETERJ. Então você, meu amigo e minha amiga, trabalhador e trabalhadora, não deixe de compartilhar o link com os seus amigos e participa com a gente. Só que para você ganhar o sorteio, responde a nossa enquete aí, tá bom? A enquete do dia é: você entende que a pejotização reduz os direitos trabalhistas? Coloca aí na nossa conversa, sim ou não? A gente está esperando o teu comentário, tá? Porque a gente quer ter bastante nome aqui hoje, nomes no sorteio. E dando continuidade aqui, as notícias dos setores. Fala, senhor. Vamos lá, gente. Notícias. Vamos lá. Márcio, nós fazemos, doutor Márcio Cordeiro, assim, oficialmente fica mais bonito. A Federação dos Sindicatos, nós temos aí nesses meses de março, abril, maio, a maior concentração de negociações coletivas.
temos também database em outubro, mas estamos negociando pelos empregados em empresas de asseio e conservação, limpeza urbana, casa de diversões, empresa de compra e venda de imóveis, cabineiro de elevador. E no segmento de asilo e conservação já foi pactuado um reajuste de 7%. Quer dizer, database março, 7% ainda é acima da inflação. E do salário mínimo, que foi 6,79%. Está em fase final de assinatura. Estou só consertando a redação de algumas cláusulas da convenção coletiva. Então, 7% seria para todos os empregados de asilo e conservação do Estado do Rio de Janeiro, porque a negociação é conjunta, então fecha os sindicatos e a federação também. Tá? Estamos negociando agora com o pessoal de compra e venda de imóveis, que a database é a 1º de maio, mas não tem novidade nenhuma ainda. Casa de diversões, que a database é 1º de abril, não temos novidade nenhuma ainda. Turismo, que é um amigo, aí você é melhor do que ninguém, né? Que é o Fabrício, que também está negociando o turismo, que a database é abril, mas eu acho que ainda não tem novidade ainda da negociação do Fabrício. E gabineiros de elevador, né, que também a database, tem 2 databases, uma delas é em abril, mas também está negociando. Então, assim que essas negociações forem efetivadas, nós colocaremos rapidamente na nossa página na internet, na página da FETERJ. Sim, doutor Cláudio, eu até queria que, é uma dúvida minha, tá? Não é do trabalhador, não. Pelo que eu entendi, o sindicato dos cabineiros, eles acabam, para o segmento dos cabineiros terceirizados, eles acabam seguindo o mesmo percentual da FETERJ ou não? Ou eles têm uma outra negociação? Não, o que acontece? Como a gente está falando, a gente tem a negociação dos terceirizados, o cabineiro geralmente ele é terceirizado. Então o cabineiro que é terceirizado, ele tem a database agora também, em março, ele segue mais ou menos a mesma convenção, os mesmos parâmetros da negociação que foi para todo mundo. Então, se for 7% para os terceirizados, provavelmente eles também vão conseguir 7%, porque o sindicato patronal é o mesmo. Isso. A diferença deles é para o cabineiro que é empregado em condomínio, que a database é outra. A database é junho e já não tem mais essa vinculação. E esqueci de falar que nós também negociamos pelos guardiões de piscina. Estamos no processo de negociação e aí tem que avisar o pessoal de piscina que a gente vai reiniciar a negociação assim que a convenção coletiva dos terceirizados estiver assinada. Assinou o terceirizado, começa a nossa negociação com eles. Então, você, meu amigo e minha amiga, trabalhador que trabalha em empresas terceirizadas, como guardião de piscina, o doutor Cláudio falou que assim que terminar a negociação do pessoal do asseio e conservação, vai voltar para a negociação da categoria. E aí eu já quero aproveitar e deixar aqui, Léo, também coloca nos comentários, por favor, os nossos canais de comunicação. Nós temos o podcast, né, que é toda quarta-feira, e também temos o nosso Fale Conosco através do nosso site, no www.feterj.org.br. E temos o nosso WhatsApp, que é o 21 984 94 81 18. Eu até lembrei de deixar os nossos Fale Conosco, porque os trabalhadores em manutenções de piscina, eles mandam muita mensagem pra gente, para saber da negociação. Eles são bem participativos, né, doutor Cláudio? Então, Léo, já deixa aí fixado, para quem ainda não sabe, os nossos canais de comunicação. Por favor, tá, Léo? E vamos lá. Ah, e não deixa de participar da enquete, hein? Você entende que a pejotização reduz direitos trabalhistas? Responde aí até o final para que você participe do sorteio. Doutor Márcio, vamos lá. Vamos lá, eu sei que tu escreveu um monte de coisa aí para falar, né? Todo mundo traz uma colinha. Mas posso aproveitar a deixa do Cláudio em relação à negociação coletiva? Claro, fica à vontade. Cláudio negocia há bastante tempo, né? Também participo de muita mesa de negociação e 7% de reajuste acima da inflação. Ótimo, excelente. Para empregados, seletistas. Isso. Sim. Pejotizado. Vai ganhar algum reajuste? Boa. Não, pejotizado não vai ganhar reajuste. Sim. Né? Está excluído desse mundo do trabalho. E uma das finalidades da pejotização é essa segregação da classe trabalhadora.
Então, se eu tenho seletistas que em assembleia deliberam por uma pauta reivindicatória e concordam com 7% de reajuste, excelente. E o pejotizado, que sabe que não vai ter reajuste salarial, ele não está agregado a essa luta e ele não participa dessa luta. Então perceba que isso diminui a possibilidade de enfrentamento do trabalhador e de buscar um reajuste salarial. Então é positivo, maravilhoso esse índice de reajuste. Mas a própria estrutura atual em que você fraciona os contratos de trabalho, ele dificulta a aplicação desse índice para quem é pejotizado. E aí vamos fazer um histórico, né? Até porque o Cláudio até mencionou os terceirizados. Antes da pejotização, uma grande pancada foi a terceirização, uma ampla terceirização chancelada pelo Supremo. Até porque antes disso existiam regras rígidas para a terceirização, mas se admitiu a ampla terceirização. Aí imaginemos, eu tenho carteira assinada, você, Domênica, PJ e o Cláudio terceirizado, trabalhando os três aqui para o mesmo empregador. Temos pautas diferentes. A minha pauta como seletista vai ser o reajuste salarial, você, PJ, tem outra pretensão e o Cláudio quer dialogar com os terceirizados. Então, eu não melhoro as condições de trabalho quando eu tenho os trabalhadores divididos dessa forma, né? Então, antes da pejotização, veio a terceirização, que foi amplamente chancelada, né? E tudo isso, qual é a real finalidade? Dividir os trabalhadores. Quando eu pego o exemplo aí, 7% de reajuste, maravilha, o PJ vai ganhar alguma coisa? Não, não vai ganhar. Não. Que liberdade é essa que o PJ tem? De redução de salário. Porque ele não vai chegar para o empregador dele, ele sozinho, o PJ, olha, se fulano teve 7% de reajuste, você aumenta o meu também 7%? Quer dizer, aquela imagem que o ganho líquido dele vai ser maior, ela de repente ela só se sustenta na contratação, né? Com o passar do tempo ele vai perdendo, porque vai ter que negociar diretamente. Porque as pessoas falam que uma das vantagens da pejotização é que em tese o trabalhador vai ganhar mais. Quer dizer, ganhar mais em termos. Ele pode ter até um start, um valor inicial um pouquinho maior do que se ele fosse empregado. Porque não vai ter aqueles descontos previdenciários, vai ter naqueles percentuais, mas lá na frente ele vai perdendo ao longo do passar do tempo, porque ele não tem um instrumento efetivo de recomposição salarial. Ele não tem a recomposição salarial, ele não tem o 13º, ele não tem férias, não tem FGTS, o programa do governo que está saindo agora de desendividamento vai usar o quê? O FGTS. Ele não renegocia com base no programa do governo. Então, que todo mundo quer a resolução imediata. Eu vou pagar para o Cláudio seletista 2.000, vou pagar para você PJ 2.500. Tá bom para você, não tá? Tá ganhando 500 a mais que o Cláudio. Só que o Cláudio, indiretamente, pode ter um auxílio-refeição, pode ter uma cesta básica, tem fundos de garantia, vai ter verbas rescisórias quando demitido e vai ter seguro-desemprego. E 13º. E o PJ, R$500 a mais todo mês. R$500 todo mês. Será que vale de fato a pena? E se houver rescisão, ainda tem um aviso prévio, tem 40% do FGTS. Sim. Então, esse ganho imediato, ele é uma ilusão, ele não é um ganho verdadeiro. Sim, sim. E nós já temos participação aqui, tá? Posso falar as participações, gente? Posso? Pode. Primeiro eu quero dar boa tarde ao seu Valdir, nosso diretor, ele já estava aqui, foi o primeiro a acessar nosso podcast de hoje, está nos parabenizando pelo tema, né? A Vânia Oliveira nos dando boa tarde. O seu Nolasco, ele é da nossa central sindical, da Nacional, né? Ele botou assim: creio que novas formas de contratação do trabalho vão sempre surgir. Como os sindicatos devem se preparar para enfrentar este novo mundo do trabalho? Não é usado apenas uma lei de 1943. PJ não trabalha, quem trabalha é CPF. A contribuição ao INSS é regida por lei. Toda renda do trabalho, e não importa a forma de contratação, tem que contribuir. Que tal o banco exigir a quitação do INSS na movimentação da conta? E o IR? Isto, de certa forma, vai inibir ou, pelo
vai inibir ou pelo tornar menos econômico o PJ? Várias perguntas numa pergunta só. Vamos por partes. Essa questão da nova modalidade de contratação, isso é verdade. Se você observar o histórico da legislação trabalhista, a CLT é de 1943. Sim. Por quase 25 anos, nós tínhamos um único regime de trabalho que era da estabilidade, regido pelo artigo 478, 492 da CLT. Completou 10 anos de trabalho, você tem estabilidade. Em 1967 veio o Fundo de Garantia e o trabalhador passou a optar pelo regime de estabilidade ou pelo Fundo de Garantia. Então foi a primeira pancada que a classe trabalhadora levou, foi a redução da estabilidade, né? Ou posteriormente a supressão. Com a Constituição de 88 uniformizou o regime da FGTS e acabou a estabilidade decenal. E de lá para cá, alterações nos contratos de trabalho, né? Tentativas de flexibilizar direitos. O que a gente assiste hoje no julgamento do 389, do tema 389 pelo Supremo, é que o Legislativo não conseguiu construir uma outra modalidade de contratação e o Supremo quer legislar. Porque tentou-se no governo anterior a carteira verde e amarela, com a redução de direitos trabalhistas. Não foi aprovado, não passou. Não foi convertido em lei, se eu não me engano veio uma medida provisória que não foi convertida em lei. E o Supremo, com o julgamento da pejotização, o que ele quer? Ele quer construir uma nova modalidade de contrato, sem direitos trabalhistas, reduzindo, né, o máximo o direito trabalhista, e o mais grave, deslocando a competência da Justiça do Trabalho para a Justiça Comum. A primeira pergunta que foi feita, como é que se resolve essa questão? Eu penso, Cláudio com certeza também pensa dessa forma, que a função do sindicato é congregar a classe trabalhadora como um todo, e não trabalhador seletista, não trabalhador exclusivamente pejotizado. Todos os trabalhadores estão representados pela entidade sindical. Então, é necessário, diante desses cenários de pulverização do contrato, que os sindicatos mantenham a sua lógica de trabalho. A classe trabalhadora, como um todo, tem que ser representada. Eu lembro que num congresso de uma central sindical, eu apresentei essa proposta. O que tem que ser feito nas negociações coletivas é elastecer os benefícios para todo e qualquer tipo de trabalhador que preste serviços dentro da empresa, independente da modalidade de contratação. É claro que isso cria um embaraço enorme numa mesa de negociação, porque se a finalidade da empresa é não pagar o FGTS, é não pagar a sexta alimentação vale-refeição, como é que ele vai aceitar o PJ inserido num contexto de negociação coletiva? Não vai aceitar. Então o sindicato tem que se manter firme. Eu represento todos os trabalhadores, independente da modalidade de contratação, e construir os benefícios, né, aplicados à categoria. O Márcio acabou respondendo o questionamento do Nolasco. Ele perguntava o seguinte para a gente: OAB e sindicatos não podem se movimentar para representar trabalhadores e não apenas carteiras de trabalho, não apenas seletistas? E o debate, Nolasco, que nós fizemos até na Comissão de Direito Sindical, foi justamente sobre essa questão da representatividade, que o Márcio levantou essa tese de que o sindicato ele deveria representar não somente o seletista, mas todos os trabalhadores daquela empresa, independentemente da natureza da relação jurídica. Ou seja, teríamos aí, por exemplo, o PJ, teríamos o autônomo, não é isso? Teríamos todas aquelas pessoas que estivessem prestando serviço para aquela empresa seriam tutelados por aquela entidade sindical. Então, a gente já respondeu a segunda pergunta do seu Nolasco, né? Isso. Aí nós temos uma... E deixa eu dar boa tarde aqui também para as pessoas, né? Vamos ser educados, gente. Aqui é tudo uma educação só. Aí também está conosco o Yuri, nosso diretor também, dando boa tarde a gente. A Patrícia Bastos, boa tarde, companheiro. E a Patrícia colocou assim:
Boa tarde. Não consigo entender o porquê prejudica os trabalhadores. Eu não sei se seria prejudicar os trabalhadores ou se for prejudica, né? Se for prejudica, o Márcio já respondeu, né? Que qual o prejuízo que o trabalhador tem dele, em vez de ter a carteira anotada, ele se transformar no PJ? O Márcio respondeu muito bem essa questão, né? Bom, vamos voltar, Cláudio, a essa questão. Até porque aqui é um sindicato de trabalhadores de base. Isso. Né? Então, normalmente aqui o trabalhador seletista, ele tem o fundo de garantia, tem o 13º, tem as férias. Vamos imaginar, e usando o próprio exemplo de qualquer trabalhador que você disse no início, que vai ser beneficiário de uma convenção coletiva de 7%. Respondendo a Patrícia, se ele for PJ, ele não tem 7% de reajuste. Eu tenho normas de proteção em relação à saúde, em relação às condições de trabalho, que não são aplicáveis aos PJs. Sim. Eu tenho uma jornada de trabalho definida pela Constituição e pela CLT. Não é aplicada ao PJ. Não é aplicada entre aspas, né? Não é. Eu não posso, como PJ, exigir que a minha jornada máxima diária seja de 8 horas. Você não tem horas extras como PJ. Sim. Você não tem horas extras como PJ. Porque, na verdade, eles são contratados como PJ, mas eles acabam tendo todas aquelas modalidades para um trabalhador CLT ou não. Porque acaba acontecendo isso, vocês não acham? Esse aqui é o grande debate Sim. que está por trás do tema 1389. Um deles, primeiro, quem vai apreciar se esse contrato de PJ ele é verdadeiro ou fraudulento? Se eu estou aqui trabalhando todo dia, de segunda a sexta-feira, mediante ordens do Cláudio, né? Tem que chegar aqui às 9 da manhã e sair às 18 horas, Sim. eu sou seletista. Exatamente. Agora o Cláudio resolve me dar um contrato de PJ. E eu estou contratado na condição de PJ. Eu vou entrar com um processo trabalhista e vou discutir na justiça do trabalho. Olha, eu sou subordinado ao Cláudio, eu trabalho de segunda a sexta de tal hora até tal hora, recebo meu salário no final do mês, eu não posso mandar outra pessoa para me representar. Eu trabalho, levo você como testemunho, você presta o depoimento, o processo é julgado, é declarado nulo o contrato de PJ e é reconhecido vínculo empregatício. Então, quem vai analisar isso? O Supremo entende que isso primeiro tem que ser discutido na Justiça Comum. Se a Justiça Comum invalidar o contrato de PJ, ele vai para a Justiça do Trabalho para discutir o vínculo. Imagina, o trabalhador vai aguardar 5 anos, 6 anos até definir o cível para chegar na trabalhista, ele não consegue mais testemunha, ele já está em outro emprego, ele não vai deixar de comparecer ao trabalho para audiência trabalhista. Então, isso esvazia a Justiça do Trabalho, isso faz com que a empresa não pague o direito do trabalhador. E, doutor Márcio, você entende que o que levou aos trabalhadores estarem vivendo essa realidade? De estarem vivendo como PJ? Qual é a sua visão assim, em relação a tudo isso? Por que está se caminhando para isso? Quando o empregador coloca, ou você assina, você não vai trabalhar assim, não tem emprego sobrando. Então não é uma escolha? Não é uma escolha. Do trabalhador de base? Não é uma escolha do trabalhador de base. Triste realidade. É triste realidade. Se você estiver falando de um trabalhador que tem, por sua origem, condição de acumular 3, 4 atividades diferenciadas, eu como advogado posso ter 3, 4 atividades diferenciadas. Eu não preciso trabalhar, claro que existem colegas que trabalham com dedicação exclusiva, mas eu tenho a possibilidade de trabalhar para 3, 4 e até trabalhar por conta própria. Não é a realidade de 95, 99% da classe trabalhadora. E o que se faz é inverter essa lógica, vai passar para esse trabalhador que presta serviços em escala programada ou de segunda a sábado, né, mediante um salário mínimo ou próximo do mínimo, essa condição de PJ. Então o que a gente tem é a construção de uma nova modalidade contratual sem os benefícios previstos na CLT. Triste, né, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora? E ó, a gente está na
gente está caminhando aqui e eu queria te pedir para você compartilhar o link. Olha quanta informação importante a gente está conversando aqui hoje, né? A gente está levando para você muita informação, como todos os outros, né? A gente sempre tenta trazer assuntos bem importantes para você, meu amigo trabalhador e trabalhadora. E se você tem alguma dúvida, se você quer fazer alguma pergunta, coloca aí no nosso chat, tá bom? E compartilha o link, hein? E envia para o maior número de amigos e amigas que vierem à sua mente agora. Aperta o botãozinho aí para compartilhar e hoje tem sorteio, então fica até o final, não vai embora, fica aqui com a gente. Você quer falar? Eu acho assim, é sempre bom conversar com o Márcio sobre essas questões. Eu acho que nós nascemos, aí nós passamos pela infância, viramos jovens, adultos e vamos evoluindo. Acho que no nosso processo de evolução, todos nós deveremos ser em alguma fase da nossa vida trabalhador. Mas não precisava nem ser aquele trabalho degradante não, infelizmente exploração não, como a gente tinha nos canaviais, mas tem por aí não. Mas trabalhador assim, realmente com hora para chegar, hora para sair, subordinado, recebendo ordens. Acho que todo mundo devia passar por isso, porque a impressão que a gente tem é que uma parte das pessoas que decidem, eu falo do Supremo Tribunal Federal em especial, eu falo dos políticos, parece que eles não sabem o que é ser trabalhador, né? Eles têm uma noção assim, um pouco assim, eles entendem que quando você fala de PJ, quando eu falo de PJ na essência, eu acho que eu estou falando de uma pessoa altamente qualificada que tem como oferecer seu serviço para vários empregadores, porque tem uma qualificação profissional que permite que ele faça isso. Você pensar que você vai poder ter, que você pode terceirizar todo mundo, que você pode todas as funções dentro de uma empresa, atividade meio, atividade fim, e você imaginar que você vai poder ter PJ, de porteiro PJ, garçom PJ, então estamos caminhando para isso. Empregada doméstica PJ, quer dizer, você vai tendo uma desvinculação de direitos e conquistas que custaram muito caro para a gente, custaram muito caro para o povo brasileiro, custaram muito caro para a advocacia trabalhista, a advocacia sindical. Então aí, Márcio, dentro desse... E aí o Nolasco faz uma outra observação e vai criando um preconceito hoje dos jovens, que ninguém mais quer ser CLT, todo mundo quer ser PJ, e que acha que PJ é o melhor dos mundos. Se o seu filho, sua filha te procurasse e falasse assim, pai, eu estou pensando aqui, eu tenho uma vaga de emprego, eu tenho uma vaga de trabalho que eu posso ocupar, mas a empresa me deu por num fenômeno raríssimo, onde você acha que você pode negociar com a empresa me deu o poder de eu escolher se eu quero ser empregado com carteira anotada ou se eu quero ser como PJ, pai. Como PJ eu vou ganhar mais. O que eu faço, pai? O que você falaria para o seu filho? O que você falaria para ele? Ai, lembrei do meu filho agora. Eu não posso contrariar o que eu defendo, né? Então eu vou falar que vai ser seletista, né? Seletista, né? Não tem. Seletista. Tá. A pejotização, gente, é uma ilusão. Há coisa de 10 anos, teve um grande banco que pegava a carteira de trabalho, uma propaganda assim emblemática, pegava a carteira de trabalho e jogava no lixo, e o negócio é empreender. E aí, meu filho na época tinha menos de 10 anos, né? E eu levei ele nessas feiras na Lagoa, né? No final de semana, num domingo, né? Aí ele me perguntou, né, enquanto eu passeava com ele, esse pessoal não tem filho não para estar com os seus filhos? Eu falei, tem, mas eles não passeiam com os filhos. É complicado, né? Como empreendedor, né? Você... E uma outra situação, quando eu estava conversando com ele sobre a questão da escala 12x36, né? Em que no primeiro momento mas não é bom, pai. Você trabalha um dia, não trabalha no outro. Aí eu falei, vamos fazer a seguinte lógica. Eu trabalho segunda, sua mãe terça. Eu trabalho na quarta, a sua mãe quinta. Eu trabalho na sexta, a sua mãe sábado. Não, peraí. Eu trabalho domingo. Que dia que vocês vão se encontrar? Que dia a gente vai ter
a família junta, reunida? Não encontra. Não encontra. O que está em debate no 6, na redução dessa escala, um dos princípios, gente, trabalhador tem família. Sim. Embora a gente saiba que essa redução de jornada, muitos vão ter que correr atrás de outro emprego para suprir um bico no final de semana, para suprir uma deficiência de renda, é uma possibilidade de se reaproximar do convívio familiar. Hoje eu até postei no meu Instagram falando exatamente isso. Por 16 anos eu trabalhei na escala 6x1 e eu não conseguia ter final de semana com meu filho, né? Hoje meu filho está com 21 anos, mas há 12 anos atrás ele tinha 13. E eu passei 13 anos da vida dele sem passar um final de semana com ele. E quando o meu primeiro final de semana em casa, eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava desnorteada. Porque eu queria fazer tudo que eu não tinha feito, parecia aquela euforia assim, caramba, meu primeiro final de semana em casa, eu vou aproveitar. E eu não sabia, porque eu não tinha criado aquela coisa de passar o final de semana em família, né? Por isso, o meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora, fortaleça o seu sindicato. É porque vocês não entendem o que acontece dentro de um sindicato, mas a gente está lutando para que isso aconteça. O fim da escala 6x1, né, doutor Cláudio, está sendo as nossas lutas agora, né? Para que você, meu amigo e minha amiga trabalhador e trabalhadora, possa ter uma qualidade de vida melhor, entre outras coisas. Voltando para cá. Antes de cortar, o Cláudio colocou numa questão super interessante, que é a necessidade... Sim. Da pessoa ter contato com a carteira de trabalho e com a CLT. O meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos. A minha carteira foi assinada no dia seguinte que eu completei 18 anos. Trabalhei de carteira assinada por 4 ou 5 anos em concomitância à faculdade, e aí depois eu comecei no sindicato de professores como advogado. Né? Minha carteira assinada não tinha nada a ver como advogado. Né? E comecei dando plantão em Campo Grande, no Sindicato de Professores de Campo Grande. As primeiras histórias que eu escutei, né, o meu empregador me obriga a assinar um recibo registrando um valor e ele me paga menos do que isso. É claro que eu não respondi dessa forma, trabalhador, mas é sério isso? É sério que você se submete, né, a uma situação como essa? A realidade tão dura que eu escutei, tão distante da minha realidade, olha que eu tive carteira assinada, mas tão distante a minha realidade na época, né, eu fiquei chocado. Eu chegava nas audiências com o professor, aí chegava o representante da escola, a professora, doutor, cuidado que ele é violento. Aí eu, violento? O cara passou, deu bom dia. Nossa, ele nunca deu bom dia dentro do ambiente de trabalho, nunca deu bom dia. Aqui ele fala. Eu falei, aqui ele fala. Aqui você vai poder falar com o juiz, aqui você vai poder contar a sua história. Então, numa época em que a gente nem debatia o assédio moral dentro da Justiça do Trabalho, nas ações trabalhistas, mas que era uma realidade. Né? Então é fundamental, Cláudio. É fundamental que a pessoa tenha contato para estar lá em cima e julgar um trabalhador, saber se ele tem de fato vínculo ou não, é fundamental. E quantos colegas que hoje estão na magistratura, que assim que ingressaram na magistratura, vinham com uma realidade de vida e ao se deparar com essa realidade, de fato, isso acontece no mundo do trabalho. Né? São situações assim, eu tenho 30 anos de advocacia, Cláudio, a mesma coisa, a gente já viu de tudo nesse dia a dia da Justiça do Trabalho, da violência física, da violência psicológica, do adoecimento do trabalhador, da morte do trabalhador, a gente já assistiu tudo isso. E o que a gente vê na pejotização é supressão de mais um direito do trabalhador. Esse PJ não vai ter, por exemplo, nem plano de saúde. Para a empresa que concede plano de saúde, ele não tem plano de saúde. E tem uma coisa que a gente fala muito, Márcio, de aposentadoria, que é uma preocupação que todo mundo tem, né? Cada vez que se aposentar, mas cada vez que ela vai fazer a contagem do tempo dela, surge mais um ano para frente. Trabalhei mais 3, faltam mais 8. Trabalhei. Não vai chegar nunca. Mas aí o que acontece? A gente sabe que o segmento imobiliário, por exemplo, ele é fomentado pelo FGTS.
E a aposentadoria, ela é fomentada, o pagamento das aposentadorias pelas contribuições previdenciárias atuais. A pessoa às vezes pensa que o que ela está descontando é para pagar a aposentadoria dela. Não, o que ela desconta hoje é para pagar a aposentadoria de quem já está aposentado. Exato. Né? Então, quem vai pagar a aposentadoria da Domênica, quando ela se aposentar daqui a alguns anos, né? Quem vai pagar a aposentadoria dela é o seletista que vai estar trabalhando naquela época. Sim. Então, daqui a pouquinho, essa conta ela já não está fechando. Né? Então, daqui a pouquinho, você não vai ter recurso suficiente para pagar as aposentadorias. E aí vem, como sempre vem, aí que você falou muito bem dessa questão da vivência do mundo do trabalho, aí vem as teorias mais malucas que a gente vê de desvincular a aposentadoria do salário mínimo, por exemplo. A gente vê essas teorias a título de modernização das relações de trabalho, que é o que se fala muito, né? A CLT é velha. Gente, a CLT não é velha não, porque a CLT, ou então ela é uma velhinha, mas completamente recalchutada, né? Porque a gente tem várias leis que alteraram a CLT profundamente. Então você vai artigo tal da reforma trabalhista, artigo tal da lei 7.000 e pouco de 90, de 89, e por aí vai. E a minha preocupação, Márcio, e aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, como você vê isso na Justiça do Trabalho, que é o seguinte. Hoje, devido às alterações no passado, antigamente você não conseguia ver um juiz com menos de 30 anos de idade, com 25 anos de idade, 28 anos de idade. Por quê? Porque ele exigia um período mínimo de exercício da advocacia para que a pessoa pudesse prestar o concurso público para a magistratura. Isso acabou. Hoje em dia são 2 anos, são 2 anos de advocacia, coisa. Então você vê juízes hoje de 26, 27 anos de idade, 25 anos de idade, juízes que nunca foram empregados, de repente, não sabe o que é uma carteira de trabalho, coisa e tal. Embora você veja juízes novos que têm uma consciência social espetacular, mas como é que você vê que a magistratura do trabalho, o pessoal, você ainda está fazendo primeira instância direto, né? Faço direto. Porque depois tem advogado, chega num patamar, só faz tribunal, mas o Márcio ainda está ali na primeira instância. Eu gosto de primeira instância, é lá que a gente vê o processo. Como é que você vê no Rio de Janeiro a relação da magistratura com essa questão da pejotização? Os processos estão suspensos, né? A gente não está conseguindo julgamento da pejotização. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, se não me engano, foi nesse mês de maio, na semana passada, um congresso, um seminário da ANAMATRA, né, com 57 teses, fixando a competência da Justiça do Trabalho para analisar a questão da pejotização. Inclusive sobre a questão da fraude, né, a presunção de fraude da pejotização. Então, a gente pode tirar por esse seminário da ANAMATRA que existe uma preocupação muito grande da magistratura em relação a esse tema, né? Então, o Márcio, nesse momento, ele está salvando a vida de centenas, quem sabe milhares de advogados do Rio de Janeiro, que ele está informando para todo mundo, para todos os trabalhadores e trabalhadoras, que os processos que versam sobre a pejotização estão suspensos. Porque às vezes o advogado fala para o cliente que o processo está suspenso e a pessoa não consegue entender, né? Não foi julgado, né? Então ele não ganhou nem perdeu. Não ganhou nem perdeu. Olha, doutor, meu processo não anda, mas não anda porque... Decisão do Supremo, o Supremo mandou suspender tudo. Inclusive nós assinamos uma nota, né, as entidades sindicais, sindicatos, associações, a coisa de um mês mais ou menos, né, uma nota, porque os processos trabalhistas estão suspensos há um ano. Tem um ano de paralisação de processo trabalhista por decisão do STF de não permitir o andamento de ação que envolva o tema pejotização. Antes da gente caminhar para o final, deixa eu fazer mais uma pergunta. Só fazer uma pergunta. Ô Márcio, qual é o trabalhador que é PJ que deve procurar os seus direitos trabalhistas? Qual é a situação dele? Por exemplo, você tem um PJ que ele fala assim, cara, eu acho que eu estou sendo lesado, eu acho que eu tenho que procurar meus direitos. Quais são as condições que ele pode estar sofrendo que devem fazer com que ele procure se informar sobre os seus direitos?
Cláudio, acho que todo trabalhador PJ ele tem que conversar com o advogado e com o seu sindicato, tá? Porque, no meu entendimento, se ele presta serviços todos os dias, mediante um salário, se ele, como PJ, não pode mandar outra pessoa para prestar serviços no seu lugar, você tem os requisitos do artigo 3º da CLT. Agora, vamos lá, é diferente. Montamos nós dois uma empresa, um escritório de advocacia, registramos isso na ordem, temos diversos advogados contratados e eu firmo um contrato com uma empresa e eu posso mandar um advogado tal, posso mandar um outro advogado. Eu não vou ter vínculo, nem você vai ter o vínculo. Isso. Só que essa não é a realidade. O PJ presta serviços de segunda a sábado, na escala definida. Ele não manda, existe pessoalidade. Pessoalidade é requisito do vínculo. Ele tem que... Existe subordinação, existe um pagamento mensal que não é salário, mas equivale ao salário. Não estão presentes os requisitos do artigo 3º? E o empregador só não vai dar a justa causa porque seria a confirmação de que ele é empregado. É verdade. Mas as demais sanções, advertência, suspensão, diminuição do valor devido ao longo do mês, tudo isso ele vai sofrer. Mas, Cláudio, pensa o seguinte, ele pode não ter o contrato rompido por justa causa, mas o rompimento do contrato, os valores decorrentes desse rompimento, são similares a uma justa causa. Ele não recebe nada como PJ, ou praticamente nada. Então, Ele não tem 13º proporcional, não tem 40%, não tem férias proporcionais. Então, a rescisão de um PJ é uma dispensa por justa não causa. tem praticamente nada de valor. Melhor ainda, é uma rescisão de pedido de demissão antiga, sem direito a férias proporcionais. Pode ser. Pode ser. Porque no máximo você vai ter aquela cláusula de que tem obrigação de pré-avisar com 30 dias de antecedência. Então você vai garantir 30 dias no máximo de indenização. 30 dias não é nem um aviso prévio hoje de um empregado que tem mais de um ano. Porque pela lei de 2000 e... aquela lei que ela esqueceu o período, agora esqueci o número dela, a cada um ano tem mais 3 dias. Depois de 20 anos você consegue um aviso prévio de 90 dias. Posso ler agora o comentário dos nossos participantes? Posso, doutor Márcio? Pode. Vamos lá. A Maria Ângela está nos desejando boa tarde, a Jace Figueiredo também, a Renata Cris também desejando boa tarde, o seu Valdir colocou, o tema hoje é muito bom, a Elvira escreveu assim, ela nos deu boa tarde, escreveu assim: para o trabalhador pode aumentar o rendimento líquido inicial, mas elimina direitos trabalhistas como 13º salário, férias remuneradas, aviso prévio e FGTS, que foi o que a gente falou antes. O Luizinho da Teixeira também, boa tarde companheiros, o nosso diretor Flávio de Castro, a Rosenalva Felipe nos dando boa tarde, o nosso diretor Hamilton também, colocou boa tarde, só feras. O Ezequiel da Silva, também nosso diretor, desejando boa tarde. Maria Simões também. Aí o Sonolasco também faz outros comentários que o Dr. Cláudio já falou. O Antônio Nascimento também nos dando boa tarde. E nós temos uma pergunta que não tem a ver com o tema. Mas quem está na chuva é para se molhar. Isso aí. Passa quem está na chuva para o doutor Márcio a para se pergunta. molhar. Ela Depois eu colocou peço assim: vê se vocês podem me ajudar. Sei que é fora do tema, mas queria tirar uma dúvida. Sou aposentada da prefeitura e apareceu um consignado na minha conta e desconheço. E tem que entrar com processo para isso. Eu não vou falar de consignado de prefeitura, não. Não, né? A gente se compromete com isso. Mas, gente, isso aí tem que entrar com processo. Sim, não tem jeito. Né? Tem que entrar com processo, porque se não firmou nenhum tipo de contrato de consignado, tem que entrar com ação para reaver eventual desconto já acontecido. Rosenaldo, Felipe, então, se você não conhece o consignado, tem que procurar um advogado para te auxiliar e ver a melhor forma de resolver a sua situação, tá? Mas não se preocupe, sempre que tiver dúvida é só enviar, que se a gente souber responder, né, doutor Cláudio? A gente traz o convidado. A gente pede o convidado para responder. A
A Djalma Valéria nos deu boa tarde. O Joseph Araújo botou parabéns pela iniciativa. Joseph é nosso colega de comissão, hein, Cláudio? É? O tema pejotização é atual e muito relevante para os trabalhadores que aguardam o julgamento desse tema pelo STF. Parabéns, doutor Márcio, pela explanação. Aí a Roberta também nos dando boa tarde, botou tema maravilhoso. O nosso diretor Sandro das Neves também. E o Lino Bi, boa tarde a todos da mesa e aos participantes dos sindicatos. O Lino pode participar do sorteio, porque ele já foi sorteado. Deixa ele participar. Tá bom, então... Seu Lino, vou colocar seu nome aqui no sorteio. Participa da enquete. A enquete gente, participa da enquete, a gente já está chegando ao final, a gente já vai fazer o sorteio já. Fica aqui com a gente para ver se você vai ganhar essa panela de pressão da Mondial, que é um oferecimento do Sinta Plus, o Sindicato de Aceite e Conservação dos Trabalhadores de Niterói. Tá bom? Não sai não, hein? Fica com a gente. Não vão embora. Surgiu essa pessoa que eu não conheço, Caio Gaudio. Boa tarde. Queria perguntar ao doutor Márcio a opinião dele sobre a representação sindical de trabalhadores pejotizados e plataformizados. Conhece o doutor Caio? Caio chegou tarde, que ele já falou um pouquinho, mas ele vai repetir só para você. Mas eu não vou justificar o atraso do Caio, que ele estava no tribunal, ele estava com pauta hoje. O Caio é nosso amigo de comissão de direito sindical também. E é do escritório do Márcio. Essa questão, Caio, a gente já debateu muito lá na comissão e desde a reforma trabalhista de 17, que foi o primeiro congresso que eu participei de uma central sindical após a reforma trabalhista, eu coloquei essa questão, né? Se a real intenção da reforma trabalhista é segregar a classe trabalhadora, é dividir. E o sindicato tem que acolher todos os trabalhadores, independente da modalidade de contratação. Se a gente não colocar isso nas pautas, não tem como, né? Em 2017, em novembro de 2017, engatinhou. O Supremo começou a validar, o Supremo não começou a validar, o Supremo suspendeu o julgamento, mas a questão da pejotização ela pulverizou no mundo do trabalho. Trabalhadores de base hoje são pejotizados. Os 7% que o Cláudio anunciou de reajuste, o PJ está fora. O PJ tem que estar dentro do sindicato. Eu também quero os meus 7% de reajuste. Porque se o PJ não estiver dentro do sindicato, o sindicato não vai falar por ele. Todo trabalhador tem que estar dentro do sindicato. Todo trabalhador tem que participar da vida sindical, independente da modalidade de contratação. Então, mas desde que você está falando, doutor Márcio, eu estou com essa pergunta na minha cabeça, mas eu não queria fazer. Porque talvez eu não sei. Não quero ser... Mas como que a pessoa que tem um contrato de PJ vai participar do sindicato? Se ele é um PJ e o sindicato representa trabalhador e, entre aspas, ele não é trabalhador, ele é uma pessoa jurídica. Lembra desse debate na comissão? Ele não é uma pessoa jurídica, Mas ele é um CPF. Sim, mas ele o contrato dele é de pessoa jurídica. Não é uma fraude. Porque assim, A eu gente fiz sabe essa que é uma pergunta fraude. porque eu acredito que a maioria das pessoas que são PJ e que estão trabalhando, que na verdade são trabalhadores, mas na modalidade PJ, não sei se está certo assim? Sim. Tá certo? Tá certo. Então, eles devem também ter a mesma dúvida, porque assim, vamos dizer que o PJ, o trabalhador num contrato de modalidade PJ, chega ao sindicato. Aí ele não tem a carteira, não tem registro, não tem carteira de trabalho. E aí? Eu quero responder. Então você responde. Responde. Vamos lá, foi uma opção dele ser PJ? Então, Eu quero ser PJ. Então, se você quer ser PJ, você é empresário. Não precisa participar da vida sindical. Não foi uma opção ser PJ. Esse contrato foi colocado aqui na minha mão e eu não tive outra alternativa. Então, ele é empregado. E você tem uma fraude na contratação. sim. E Mas aí o vai sindicato participar, tem que sim, fazer a do parte sindicato. dele. Eu tenho um exemplo muito maneiro sobre isso, do nosso segmento da advocacia. Eu lembro que tivemos muitos advogados trabalhistas empregados de sindicatos, carteira anotada,
e também empregados de determinadas empresas, e que as empresas falaram, eu não tenho condição de manter você como advogado, você constitui uma pessoa jurídica e você passa a prestar serviço para mim. Até aí tudo bem. Mas só que você vai continuar tendo horário, fazendo isso, dando plantão, você não pode se fazer substituir. Quer dizer, na verdade, ali é uma pejotização fraudulenta, vamos assim dizer. Por quê? Porque você está mantendo a pessoa como empregado, mas disfarçando a natureza jurídica. Essa discussão, Domênico, nós tivemos ela na Comissão de Direito Sindical, e o Márcio, na verdade, ele é o maior defensor dessa transformação da representatividade sindical, né? De você trazer para dentro do sindicato as outras, os trabalhadores, vou chamar de trabalho, porque são todos trabalhadores, mas os trabalhadores que prestam serviço através de forma diferente da relação de emprego, que seria o caso, vamos supor, do plataformizado, seria o caso do PJ, é o caso do autônomo, partindo do princípio que aquelas pessoas, na verdade, trazendo o microempreendedor, vamos assim dizer, partindo do princípio que essas pessoas, que esse empreendedor, esse PJ, esse plataformizado, na verdade, eles são empregados. Eles são empregados, mas eles prestam serviço através de uma nova forma de trabalho, vamos botar isso entre aspas, mas na verdade eles não tiveram escolha. Na verdade, a grande discussão é essa. A pessoa, aliás, o seletista, ele também nunca tem escolha, né? Porque a gente falava que o contrato de trabalho é bilateral, coisa e tal, mas quando você foi contratado, você negociou a sua jornada de trabalho? Claro que não. Você negociou o seu salário? Você negociou qual seria o dia da sua folga? Eu não, o dia da minha folga eu já sabia. Não, então. Que era o meu sonho sair do 2 por 1. Mas o PJ é a mesma coisa. Sim. O PJ ele não negocia nada disso, ele tem que aderir até nas condições que é dado pelo empregador. Então o Márcio defende essa representatividade. A gente fica meio assim, quando ele falou isso na reunião lá, mas eu fiquei meio assim, não só eu, alguns outros companheiros e companheiras ficaram, o que o Márcio está falando? O que ele está inventando agora? As pessoas, o que ele está inventando? Ele quer trazer para dentro do sindicato a pessoa jurídica, quer trazer o autônomo, quer trazer pessoas que não têm aquele vínculo de emprego. Como é que funciona isso? Na época eu fiquei um pouco assustado, mas nós temos que ter essa discussão. Então, sabe por quê? Porque nasce ali um novo espaço de representatividade e quem melhor do que a entidade sindical para ocupar esse espaço de representação dessa pessoa que, embora preste serviços de uma natureza diferente da relação de emprego, para a gente ele é empregado. Sim. Para a gente ele é empregado. O grande problema é que aí, eu não vou querer entrar nessa discussão aqui, mas o problema que a gente tem, quando você falou assim para o Márcio, quando é que surgiu o PJ, é um projeto neoliberal que acontece no mundo inteiro. Tá? E o Brasil é um dos países mais atingidos por isso, porque o Brasil é um dos países onde o povo brasileiro obteve as melhores conquistas trabalhistas. Aonde você vai ver questão de férias, onde você tem 30 dias de férias, não é isso? 13º salário. Então nós estamos pegando, então o projeto neoliberal está pegando toda a nossa luta, todas as nossas conquistas e jogando no lixo, infelizmente. Tá bom? Sim. Mas o movimento sindical vai ter que fazer essa discussão. Não, Quem vai representar esse pessoal? Eu perguntei exatamente por isso. Porque assim, se ele tem uma modalidade de contrato de PJ, não tem um sindicato que representa. E como é que vai ser? O plataformizado eu acho que é mais simples, não é isso, Márcio? Não sei se você tem acompanhado, o pessoal está tentando fazer sindicato. Você tem até um projeto de lei que lá na comissão também gerou um debate grande, porque é um projeto de lei que cria uma modalidade de contratação diferenciada, mas delega a negociação coletiva, e para a negociação coletiva você tem sindicato. Então, eu lembro que a gente até debateu isso, mas esse projeto de lei rebaixa, precariza. A grande sacada desse projeto de lei é a representação dos trabalhadores e a necessidade de negociação coletiva. Isso remete a sindicato. A sua colocação ela é muito pertinente, porque o PJ
aparenta ser uma empresa. Sim. Como é que uma empresa vai estar inserida dentro de um sindicato de trabalhador? Né? Só que ele constituiu a empresa para prestar serviços por livre e espontânea vontade? Ou será que essa constituição de empresa foi uma imposição do empregador para que ele pudesse desenvolver as atividades? Então, passada essa indagação, se a constituição da empresa foi uma imposição patronal, ele é um empregado. Você teve uma fraude na Constituição e ele é empregado. E a gente tem que desconstruir que sindicato só serve para ser elitista. Sindicato representa a classe trabalhadora como um todo. Tem uma observação importante, porque na nossa representação na federação, nós temos, Márcio, o Sindicato dos Empregados e Instituto de Beleza. Tem os salões da cabeleireira. Esse aí tem o salão parceiro, né? Exatamente, tem o salão parceiro. E o Flávio, que é o presidente, é nosso diretor que está assistindo aqui o podcast, ele está colocando aqui já. Ele já fez uma alteração no estatuto dele, inclusive, e ele presta assistência para os trabalhadores, os empregados nos salões e para o parceiro, para aquele profissional que presta serviço ali na forma de salão parceiro, porque ele não é empregado, né? E quer CNPJ, né? Exatamente. Salão parceiro mas ele presta assistência para esse parceiro, entendeu? Para esse parceiro, e o próprio sindicato à disposição. Parabéns, Flávio. Ó, nós temos aí, só para não se perder, eu tenho aqui, ó, o Flávio, o Valdir, Beth Maia. Boa tarde, Beth. Já está aí, já Djalva, Valéria. Já coloquei. E eu só queria, a Elvira faz um comentário também. Minha filha se formou em fonoaudióloga e para continuar trabalhando na clínica teve que se tornar PJ. Do contrário, seria dispensada. Né? Que é o que a gente, é toda a nossa conversa aqui, porque no final de tudo... Isso não é dúvida, é desabafo. Ela só colocou uma... Só fez um comentário. Sim. É triste realidade. Porque, na verdade, tudo vai estar sempre relacionado à escolha. Né? Pelo que vocês estão conversando aqui. A gente sempre vai ter que olhar se o trabalhador teve a escolha de ser PJ ou não, para invalidar essa relação dessa modalidade do contrato sendo pessoa jurídica. Né? E aí, a gente, como sindicato, vai ter que tentar, né, resolver essa situação para esse trabalhador. Estamos caminhando para o final, né? Sim, estamos Falar em cima da colocação da Domênica, eu mencionei no início, na abertura do evento, nós realizamos 2 eventos sobre trabalhador, condições de trabalho, empregado LGBTQIA+, empregado com deficiência, também condições de trabalho. Cláudio está fazendo um trabalho agora sobre essa questão. E um dos pontos que esses trabalhadores, que representam um grupo minoritário dentro de uma empresa, o que eles colocaram é o seguinte: eu gostaria muito de ter voz, mas eu dou graças a Deus de ter um emprego. Trabalhador com deficiência, infelizmente, não aparece em sindicato. Trabalhador LGBTQIA+, não aparece em sindicato, embora a gente até perceba um aumento de benefícios em convenção coletiva, ele não aparece. Sim. Por quê? Porque ele já é inferiorizado lá dentro. Sim. Então o PJ está na mesma condição. O PJ ele não aparece no sindicato porque ele sabe que a situação dele é anômala. Ele dá graças a Deus de ter aquele contrato. Eu já vi isso em negociação. Eu já vi PJ falando, eu vou aceitar qualquer coisa porque eu preciso desse dinheiro. Quem é que em sã consciência abriria a mão das férias, do 13º, do FGTS? Não. Ô Márcio, aproveitando o ensejo, nós conversamos antes, faz aquela observação que você estava conversando aqui antes, da relação do PJ com a diminuição da cota do deficiente. Isso eu até vi, um colega me encaminhou um ofício, né? Porque a cota de deficiente está ligada ao número de seletistas. Você reduz a cota, você reduz o número de seletistas com a pejotização, você reduz a cota de empregados com deficiência. Você reduz a contribuição previdenciária, como o Cláudio já falou, reduz a contribuição para a FGTS,
gente, eu quero me aposentar. Manda. Dois. Vai lá, faixa PJ não, tem O número Vou fazer essa campanha. de empregados com deficiência, porque você reduz a cota. Então, essa questão da pejotização, essa nova modalidade de contratação que o Supremo está chancelando sem a participação do Legislativo, todas essas questões vêm a reboque. Né? Deixa eu tirar uma dúvida, Dona Tira. porque a gente tem as considerações finais no março, E eu não tem o falei a campanha sorteio. do mês. Você vai falar da campanha do mês? Sim. Então faz a campanha do mês, depois eu tiro Tira a dúvida. a dúvida sobre ela. É do nosso tema? Não, é porque eu queria fazer uma pergunta para o Márcio, mas queria fazer a pergunta na hora que ele fosse fazer as considerações finais. Ah, sim, então Entendeu? tá. Então deixa eu fazer a campanha do mês. Gente, a campanha do mês é porque o mês de maio ele tem várias campanhas, né, Léo? Que a gente estava vendo ontem. Mas a primeira que a gente vai falar é o Maio Amarelo. É uma campanha que é um chamado, né, à responsabilidade coletiva. O amarelo, ele sinaliza o que no sinal de trânsito? Atenção. Atenção. Acelere. Isso. Atenção! Mas aí, neste Maio Amarelo, a gente pede para que você desacelere, que você escolha a prudência e, acima de tudo, a vida. Né? Que é o Maio Amarelo contra a prevenção a acidentes de trânsito. Tá bom? Então, a gente está chegando ao final de mais um podcast FETERG. Eu tava com uma interrogação muito grande desde o começo, mas agora a gente já falou aqui, né, sobre a situação do PJ, como trabalhador chegar ao sindicato, né. Eu gostaria de pedir ao senhor, doutor Márcio, que fala suas considerações finais, te agradecer pela participação em nome da FETERG, né, e pedir ao senhor que, tipo assim, a gente falou sobre a condição da pessoa em aceitar um contrato, né, PJ, por conta da sua condição de vida, né, às vezes a pessoa não tem escolha mesmo, a única coisa que ela tem para aquele momento é aceitar, não tem outra, o aceito, aceita, não tem salsicha ou linguiça, não, é aceito, aceita. E eu gostaria que você falasse para esses trabalhadores, nas suas considerações finais, em relação à escolha, talvez. Eu acho que tudo que a gente falou hoje estava muito relacionado à escolha. Mas se a pessoa não tem escolha, nem tem o que falar, né? Vamos ser sinceros. Não, mas peraí. Fala. Márcio, nas considerações finais, eu tenho que colocar o Márcio em saia curta, porque Ai, meu Deus. o Caio pediu, coloca ele numa situação mais assim, que eu pago o chopp. Tudo por um chope, gente. Um chopp. Então, lá, Que isso? Márcio, eu queria te fazer um pedido nas suas considerações finais. Aí você que escolhe a formatação que você vai fazer, mas que se você pudesse, porque nós estamos aí com todos os processos de pejotização suspensos pelo STF. E a gente vê que alguns ministros do STF não sabem nem a diferença de terceirização para pejotização. Se você pudesse passar uma mensagem para esses ministros do STF sobre essa questão da pejotização, o que você falaria para eles? Caramba, que eles Aí, cara, 2 shows, Caio, 2 shows. Se colocou numa Responsabilidade. Essa vai direto do STF. A minha sugestão, participem de assembleias de sindicatos. Foi isso que eu falei algumas vezes para o procurador do Ministério Público do Trabalho, vai para a assembleia. Está convidado para participar de uma assembleia de trabalhadores e escutar o que o trabalhador fala dentro de uma assembleia. E aí entender como é que funciona uma vida sindical. É isso que a gente pode falar. Né? Quer conhecer a realidade de um sindicato? Passa uma semana dentro de um sindicato, em época em que você tem negociação coletiva, em época que você tem assembleia, em época em que o trabalhador está sem receber salário e corre um grupo de trabalhadores para o sindicato, o que o sindicato vai fazer? Né? São 30 anos de advocacia sindical, Cláudio tem o mesmo tempo, e a gente sabe que o sindicato é o último apoio
da classe trabalhadora. É lá que o trabalhador que já está com a água acima da cabeça, só com o braço do lado de fora, né, me salva, me dá a mão. Quem vai puxar, né? Então, por isso que o trabalhador pejotizado, ele tem que ter a consciência de classe, ele tem que chegar dentro do sindicato e falar, olha, você me defende, a minha condição de trabalho é precária. É precário. Né? Não adianta querer enfeitar, colocar maquiagem, a condição do trabalho pejotizado é precário. E ele tem que estar dentro do sindicato, e os sindicatos têm que entender que é necessário o acolhimento desse trabalhador. Ainda que ele não esteja inserido dentro de uma convenção coletiva, vamos lutar pela concessão de benefícios para esses trabalhadores. Eu lembro quando participei de uma negociação coletiva, coloquei na mesa, eu quero parte dos benefícios da convenção para aqueles trabalhadores que você contratou na modalidade de PJ. A negociação não vai andar. Eles não vão ter direito a esses benefícios. Fica claro que a intenção é reduzir direitos e segregar a classe trabalhadora. Então, o PJ tem que formar o seu grupo de PJs e estar dentro do sindicato e lutar pela defesa dos seus direitos também. Diferente do seletista, é diferente, porque a base legal é diferente. Mas lutar pela representação. Só a união dos trabalhadores você consegue alguma coisa. Perfeito. Perfeito. Vamos convidar todo mundo para as assembleias dos sindicatos. Isso, participem dos seus sindicatos, né? Isso aqui também é uma coisa que a gente sempre fala para o trabalhador participar mais da vida do sindicato, né? Hoje eu falei assim, Beth e para Deise, que são são as funcionárias da federação, assim como eu. Falei assim, a gente tem que fazer um dia assim, chegando aqui, mostrando a nossa cara, para as pessoas conhecerem, né? Como é, com quem são as pessoas que você fala lá no WhatsApp e tal, porque na verdade, enquanto a gente não participa, a gente não conhece. E aí fica mais difícil, né? Dá um alô também pro Wilton, que acabou de chegar. Isso, o nosso diretor Wilton, ele tá atrasado, hein, Wilton? Mas a gente vai te desculpar, porque você estava em audiência. Ele colocou aqui, o Wilton é diretor do sindicato de AC, presidente do sindicato de AC e Conservação de Volta Redonda, né, que também é filiado à FETERG. Léo, a gente pode fazer o sorteio? Momento sorteio, olha lá, escritinho. Qual é meu número? Vamos lá. O seu número, doutor? Vou falar aqui a relação dos números, tá bom? Vamos lá, gente. Número 1, Nolasco. 2, Vânia Oliveira. Número 3, Patrícia Bastos. 4, Everton. 5, Elvira. 6, Mariângela. 7, Jaci. 8, Renata Cris. 9, Luizinho da Teixeira. 10, Rosenalva Felipe. 11, Maria Simões. Maria Simões é a Maria. Sim, eu sei. Lá dos 12, Antônio Nascimento. 13, Djalva Valéria. 14, José Araújo. 15, Roberta Rezende. 16, Lino. Ele falou que pode ganhar, que pode participar sim, várias vezes. Ele escreveu aqui. 16 é o Lino. 17 é o Caio. Hoje eu dei uma colher de chá e coloquei todas as pessoas aqui no sorteio. 18 é a Deise. 19, Beth. Então vamos lá, gente. Tá faltando alguém? Não. A Elvira já tá. O Roger não entra, né? Não. O Roger não é diretor da federação. Isso. Então nós temos 19 pessoas. Tá faltando alguém? Nós não falamos o nome de alguém, gente? Vamos lá, coloque no chat. Tá aqui, ó. Léo, dá pra mostrar aí? Ficou meio bagunçado. São 19 números? Sim. Peraí. Puxar aqui. Bem, mostra de 1 a 19. Vou pedir para o Márcio sortear agora, mas só você dá um sortear agora e ver qual é o número que vai ser sorteado. Aí tem que descer a tela agora. Já sorteou. Resultado do sorteio, 19. 19. A Beth que ganhou. Beth Maia, você acabou de ganhar, sorteado pelo Dr. Márcio Cordeiro, uma panela de pressão mundial
Estamos todos convidados para um almoço na sua casa nesse Nos domingo, convida. feito pela panela, tá bom? E só lembrando que É, o sorteio foi patrocinado pelo Sintaclus, o Sindicato dos Trabalhadores em Asseio e Conservação de Niterói. E, doutor Márcio, mais uma vez, muito obrigada. minhas considerações finais? Eu que agradeço. Faz as suas Muito considerações obrigado. finais, minha dupla. Gente, hoje foi, acho que foi um podcast espetacular. Foi um prazer enorme ter a presença do Márcio aqui. Márcio, advogado, militante na área trabalhista, defensor de trabalhadores e trabalhadoras. Estamos juntos já há algum tempo na Comissão de Direito Sindical, onde nós discutimos muitas teses em defesa do movimento sindical. É uma comissão formada por advogados militantes na área sindical de trabalhadores, advogados militantes na área sindical também dos empresários, patronais, mas todos em prol de uma advocacia cidadã, né? Vamos dizer assim, cidadã. Tá? Todos nós queremos condições dignas de emprego, de salário, remuneração, defender o chamado trabalho decente. Então, eu queria parabenizar o Márcio, não só pelo exercício da função nesses anos todos, como pelo que ele faz na presidência da Comissão de Direito Sindical, e que tenhamos uma nova oportunidade de trazer o Márcio de novo aqui e outros colegas da comissão também para falar mais um pouquinho sobre o mundo sindical. Obrigado, Márcio, obrigado, Domênico, e obrigado a todos e todas. Gente, obrigada pela participação de vocês. Elvira escreveu: Deus abençoe a todos. Amém. Léo, muito obrigada, tá, por mais uma semana. E até quarta-feira que vem no podcast FETERJ.